tema de hoje, fala Deus. Quem é pentecostal sabe do que eu estou falando. Você está no meio do culto, o pastor está pregando, a irmã, fala Deus, né? Aliás, teve uma vez que eu estava pregando num lugar e tinha uma irmã, só que ela exagerou um pouco, ela exagerou. É legal quando a pessoa participa do culto, né? Eu gosto quando o pessoal participa. E eu pregando e a irmã lá, fala Deus, né? Só que ela falava muito alto. E era uma igreja pequena, não tinha nem microfone para mim, eu estava falando ali, né? E a mulher estava mais alta do que eu já. E eu pregando, ela, fala Deus! E eu pregando, ela, fala Deus! Eu falei, irmã, ouve! Quase que eu falei, você fica quieta, Deus fala, ué. Né? Mas quem aqui já participou na sua vida, já frequentou há algum tempo uma igreja que usava como inário a harpa cristã? Vamos lá. Ah, esses aí conhecem. Então vamos lá, canta comigo. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento aos teu mandar. Vê como que é fácil esse cântico? Agora o Batista e Presbiteriano pode cantar com a gente também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cantar todos juntos mais uma vez. Fala Deus. Quero ouvir vocês. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Oh, aleluia! Maravilha, maravilha. Deus fala conosco, mas Ele fala de diversas maneiras. Tem um lugar na Bíblia Sagrada que todo mundo aqui já ouviu falar do Monte Sinai. Aliás, quem já ouviu falar? Monte Sinai, ok. Quem já ouviu falar no Monte Horebe? Ok. Quem sabia que os dois lugares é o mesmo lugar? Pois é, na verdade, Monte Sinai, apesar da Bíblia citar isso, foi uma referência perdida. Nós não temos um lugar Monte Sinai. Existe uma região montanhosa chamada Sinai. E tem vários montes ali. Hoje eles têm outros nomes. Um, inclusive, em árabe, chama-se Monte de Moisés, que supõe-se ser esse Monte Sinai. O outro tem um outro nome que eu não me lembro, que é um nome árabe também, por causa da região hoje. Um desses montes é o Monte Horebe, que é o chamado Monte de Deus, e certamente o monte onde Moisés recebeu ali a lei, onde Deus falou com ele, mas também no Monte Horebe, é um lugar onde Moisés teve aquela primeira experiência com Deus, da sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Horebe também é o mesmo lugar onde anos depois Elias se dirige, porque ele entendeu que Deus iria falar com ele lá no monte. De onde vêm essas tradições? Por que eles achavam que Deus falava naquele monte, naquele lugar, enquanto que outros textos mostravam Deus andando no meio do povo? O que são esses textos da Bíblia Sagrada? Nós vamos estudar isso aqui hoje. Eu queria fazer 3 leituras com vocês. Nós estamos vendo alguns textos do livro de Êxodo. 2 deles eu vou ler no livro de Êxodo, um mais adiante no livro de Reis, onde vamos rever essas histórias. Acompanha comigo, Êxodo, no capítulo 3, diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de um arbusto, de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Eu não continuei a leitura, mas mais adiante, Deus fala com ele dali do meio da sarça. Deus falou com Moisés usando esta figura.
que Moisés estava vendo ali uma árvore que não se consumia, embora havia fogo nela. É interessante que Moisés não teve sentimento algum naquele momento. Moisés não estava assim, tem muita gente que pensa que Deus só fala com pessoas que estão assim, estarrecidas, emocionadas. Ai, Deus vai falar comigo. E Moisés não estava nem aí, ele estava cuidando de ovelha, gente. Estava cuidando de ovelha, lá, aquela coisa toda e tal. Aí ele viu um negócio estranho, falou, que coisa estranha, deixa eu ir lá ver. Foi de perto para ver o que era. Ele não estava com emoção nenhuma. E ele é surpreendido com a presença de Deus que estava ali naquele lugar. Segundo texto. Vamos agora para o texto lá que cita o Sinai. Em Êxodo 19, diz assim: o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. É interessante, a voz de Deus ela é suave, ela é direta, numa paisagem, pode-se dizer assim, apenas de uma árvore se queimando, na outra não, é estrondos, tremor de terra, temor, medo, porque o povo não podia nem se aproximar daquele lugar. Duas narrativas que narram Deus falando, mas de maneiras diferentes. Anos depois, Elias era um profeta, e um profeta que passou duas experiências muito próximas uma da outra. Uma grande conquista e uma grande depressão. Sim, depressão não é pecado, depressão é normal do ser humano, um tremendo homem de Deus como Elias estava em depressão. Elias, depois de um momento de glória, daquela questão toda do confronto contra os profetas de Baal, Elias se vê numa outra situação que o surpreendeu. Agora ameaçado de morte, numa situação difícil, Elias pega e foge de cena. E tal era a sensação de Elias, de não estar de bem com a vida, assim, de não saber o que fazer com a sua vida, que ele pediu a morte. Interessante, primeira lição aqui, tem oração que Deus não responde. Que Deus não respondeu essa para Elias. Aliás, a propósito, até o texto da Bíblia Sagrada mostra de uma maneira que a gente não entende muito bem, mas Elias não morreu, né? Foi levado ao céu, não é? Então, Elias pede a morte. Por quê? Porque quem está com depressão, ele quer acabar com aquilo. Só que embora Elias pediu a morte, ele não tentou se matar, ele pediu a morte, ele foi dormir. Porque dormir é o que está mais perto da gente da morte, né? Vai apagar tudo. Dormir é mais ou menos morte de videogame. Você morreu aqui, mas depois você aparece em outro lugar, né? Então, quando você está em depressão, quer ou não, você quer sair da depressão. Como você não consegue sair, você vai dormir. Por isso que quem está deprimido, geralmente quer dormir, quer sair, não quer ver ninguém, e dorme. Porque é uma maneira dele se desligar da vida, é uma maneira de um morrer, mas é como dizia minha avó, não é morrer morrido. Não é? É uma coisa ali que acontece com você, que você quer dar um tempo, parar sua mente um pouco. Elias recebe ali naquele lugar, Deus o direciona a um lugar, e tinha um riacho onde ele pudesse ali beber água. Diz a palavra de Deus que veio um anjo de Deus, acordou Elias, e ao lado de Elias tinha ali comida, e o anjo chega para ele, acorda ele, o cara estava com sono tão pesado que precisou o anjo para acordar, acorda ele e diz, coma, beba. É interessante, aliás, está aí uma visita de anjo que eu queria. O anjo chega assim para você e falou, assim, se acorda, tem do seu lado aquela comidona, e ele falando, coma. É interessante a maneira como Deus estava tratando com Elias. O anjo regularmente o acordava, o que significava, você precisa colocar em ordem o seu sono. Dormir na hora certa, acordar na hora certa. Segundo, você precisa se alimentar bem. Ah, não quero comer. O anjo falava, come. Vai comer. Beba água. Ele tinha que beber. E depois, uma boa caminhada, que você vai ver aqui no texto. Interessante, comer,
dormir regularmente, regularizar o seu sono, organizar a sua alimentação, beber água, fazer caminhada, tratamento de Deus para Elias. Mas não só isso, depois Elias tem que ir para um determinado lugar. E mais adiante eu vou rever isso com vocês, vou retomar essa história um pouquinho mais adiante. Vamos ler o texto? Lá em 1 Reis 19, e são alguns versículos aqui que estão recortados para que você leia comigo, diz assim: fortalecido com aquela comida, Elias viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Era a pergunta de Deus para Elias, era a conversa de Deus ali com Elias. Deus falou com Elias, mas não no terremoto igual lá com Moisés, não com fogo abrasador, não com aquela coisa toda de raios, relâmpagos e trovões, mas numa brisa suave, e Deus fala com Elias. Queridos, é importante a gente saber que todos esses textos bíblicos que nós estamos lendo, eles foram escritos muito tempo depois do seu acontecimento. E mais ainda, até lá eles terem sido escritos, eles foram narrados e contados nas rodas de conversa, nos bate-papos de pais com seus filhos, nas suas festividades e celebrações, onde se faziam narrações das suas histórias. E ali aquele povo iria passando, audivelmente, passando os contos e as histórias de geração em geração. Mas, antes de serem contados, essas histórias foram vividas, vivenciadas, por pessoas que, numa santa teimosia, insistiam em ter uma experiência com Deus, e essa experiência marcasse a sua vida e marcasse a sua história. No começo, esse povo não fazia muita distinção entre escrever e contar. O importante era transmitir a experiência, transmitir essa consciência que eles tinham a partir desse contato com Deus. E eles faziam isso narrando as histórias do passado para os seus filhos, lembrando os fatos mais importantes dessa caminhada. Do jeito que hoje, por exemplo, nós decoramos letras de cânticos, naquele tempo eles decoravam as histórias, que eles ou as escutavam repetidamente. As histórias, as leis, as profecias, os salmos, os provérbios. Isso não era igual nós temos hoje, texto, livro ou texto digital. Naquele tempo eles tinham memórias, apenas isso. A Bíblia saiu da memória do povo. É assim que Deus escreveu. Nasceu da preocupação de não se esquecer o passado e de registrar as experiências. Tempos mais tarde, os textos começam a ser registrados. Aí quem vai registrar começa a coletar as suas tradições. Então as tradições dos beduínos do deserto, daquele povo que mais tarde se torna parte do povo de Israel, começa a contar as experiências do deserto e do Sinai. As tradições daquele povo que eram os fugitivos, ou aqueles que participaram da migração do Egito, ou das diversas migrações, a gente só conhece uma narrada, que é a de Moisés. Esse povo também tem as suas histórias. Alguém mais adiante pega essas histórias e começa a compilá-las, juntá-las, dando sentido a elas, encaixando-as. E aí você começa a notar, por exemplo, se você ler diversas vezes os textos bíblicos, como um texto como de Êxodo, por exemplo, você vai ver que até o capítulo 15, 21, é uma narrativa, mostra Deus de uma maneira,
E dali em diante é outra narrativa que mostra Deus de uma outra maneira. Quem é o Deus, afinal de contas? É aquele da primeira narrativa ou da segunda? Ambas são visões humanas acerca de Deus. É o que as pessoas veem Deus. Deus não muda, Deus é um só. Mas as pessoas vão contando as suas experiências sobre Deus. Por exemplo, o Deus daquela primeira narrativa, vamos chamar a narrativa do Êxodo, Êxodo como saída, aquela narrativa de Moisés no Egito, e sai o povo, tal, das pragas, da abertura do Mar Vermelho, e vai para o deserto. Até ali, então, a chamada do Êxodo. E a outra, as experiências do Sinai e do deserto. Naquela primeira narrativa, o Deus do Êxodo é o mesmo Deus aqui, apenas te citando dessa maneira. Ele se mantém próximo das pessoas. Já o Deus narrado do Sinai em diante é um Deus distante. O Deus narrado no Êxodo, ele caminha com o povo. Os textos falam assim, Deus ouviu, Deus viu, Deus falou. Mostra um Deus que andava perto. Já no Sinai, Deus mora no alto de uma montanha sagrada, se manifesta com estrondos, trovões, causa medo, e as pessoas nem chegam perto, e quando chegam, chegam com rituais por ele estabelecido. Parecem duas maneiras diferentes, duas tradições diferentes, duas teologias distintas. As teologias, elas surgem pela maneira como as pessoas veem a Deus. Deus não muda. Deus não pode ser mudado. Deus é. A leitura que nós fazemos dele é que muda. Tem muitas pessoas que a sua experiência com Deus é somente a experiência de temor, a experiência de um Deus distante, um Deus que ele respeita, mas um Deus de quem ele tem medo. É uma experiência como a do Sinai. Não faz isso que Deus não gosta, ele não faz. Ele serve a Deus, ele ama a Deus, mas a sua experiência é limitada pela visão que ele tem de Deus. Outros, como dessa primeira narrativa, conhecem um Deus que fala, um Deus que intervém, um Deus que liberta o oprimido do opressor, um Deus que responde orações, um Deus que caminha com o povo. Essas experiências todas são válidas. São leituras que nós fazemos acerca de Deus. Deus mudou? Não, mas é a nossa leitura acerca dele que muda. Então, Deus não muda, mas a nossa ideia sobre Deus pode mudar. Deus não muda nada em razão do que você pensa dele. Se você, por exemplo, diz, eu não acredito que Deus existe. Tá, ele existe você acreditando ou não. É simples assim. Aí eu não acho que Deus é assim. Ele é, se você acredita ou não acredita, se você acha ou não acha, ele não muda. Mas faz toda a diferença para você, sobre o que você crê acerca desse Deus. De vez em quando é importante a gente procurar saber, afinal de contas, qual é a minha teologia, qual é o meu óculos no qual eu estou vendo a Deus. Como é Deus para você? Deus para você é um Deus vingativo, é um Deus carrasco, um Deus no qual deixa você fazer alguma coisa que você vai ver aqui como que Deus vai te castigar, não é? Que Deus vai vingar você de tudo quanto é inimigo que você arruma, não é? Me fechou no trânsito, vai bater o carro. Eu não vejo Deus dessa maneira, mas há pessoas que veem Deus dessa maneira, né? Se orgulham, né? Ao ponto de dizer assim, você vai ver, eu vou triunfar, minha vitória vai ter sabor de mel, você vai ver, meu Deus do céu. Ó. Mas Deus fala de diversas maneiras. Por isso que a gente tem que, nas leituras que vamos fazendo sobre Deus, uma hora a gente tem que chegar em Jesus. Porque Jesus é a tradução de Deus para nós. Em Jesus dá para entender Deus. Em Jesus a gente compreende Deus melhor. Em Jesus você vai vê-lo perdoando o inimigo, o pessoal estava machucando ele, fazendo-o sentir dores, querendo matá-lo, ele está na cruz e ainda fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que coração era esse que Jesus tinha? E é isso que ele ensina para nós, é para a gente ser igual a Jesus. Bom, não limite as maneiras de Deus falar com você.
Porque Deus fala de todas as maneiras possíveis. E Deus fala não somente quando a gente está em experiências eufóricas. Falando melhor com você, Deus não nos fala somente no êxtase. Deus fala conosco também em meio à depressão. Tem muitas pessoas que acham que quando você não está sentindo nada, Deus não está falando com você. Mas espera aí, você não tem mais nada na sua vida além de sentimento? Deus não fala só por sentimento. Alguns de vocês já passaram por isso. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não sinto a presença de Deus 24 horas por dia, gente. Sentir é coisa de momento. Você tem outras áreas da sua vida. Você tem razão, você tem lógica, você tem intuição, você tem tantas outras coisas na sua vida. Você tem mente, você tem raciocínio, você tem tantas outras coisas que Deus também se relaciona com você nessas outras áreas, nessas outras formas de relacionamento com a sua vida. Quando a gente passa, por exemplo, numa depressão, o que é a depressão senão um momento em que as suas emoções, elas como que perdem o controle, você não consegue mais despertar a sua alma, as suas emoções para algo bom. Parece que se você mexer nela, só coisa ruim acontece. Então você fica quietinho, você não quer falar com ninguém, você se isola por causa daquilo. Agora, eu queria te dizer que Deus também fala com você nesse estado. Ele falou com Elias. E a maneira dele falar com Elias foi para tentar acertar o Elias. Elias, come na hora certa, vai beber água, vai dormir e vai acordar também, não fica só o dia inteiro dormindo. Tem mais, levanta e vamos fazer uma caminhada. E não só isso, Elias vai para um monte, para uma montanha, lugar muito alto, com vista, com visão, para poder olhar a natureza, ficar sozinho, perceber os sinais ao seu redor. Ele prestou atenção no vento, Deus não estava. Prestou atenção num fogareiro que aconteceu, Deus não estava. Até que ele percebeu uma brisa e falou, Deus está ali. Deus está falando comigo, eu vou perceber agora. Então você nota o trabalho de Deus com uma pessoa que está num momento de crise da sua vida. Deus tem diferentes maneiras de falar com a gente, não tem regra. Tente perceber, porque Deus está falando o tempo todo. Até eu costumo dizer o seguinte, nesse exato momento, ondas e mais ondas de rádio, TV estão passando aqui. Por que nós não estamos vendo? Porque nós não estamos sintonizados com elas. Se você ligar um aparelho de rádio aqui e sintonizá-lo, naquela sintonia você vai pegar aquela onda de rádio e você vai ouvi-lo. Da mesma forma, Deus está falando com a gente. Deus tem passado para a gente a sua direção. Nosso problema é a nossa sintonia que está faltando. Não é que Deus não fala, é que não estamos sintonizados. É por isso que eu quero te mostrar aqui algumas maneiras muito práticas na qual você vai poder ouvir Deus, maneiras na qual Deus fala conosco, e estão ao teu redor. Hoje mesmo você pode ter experiências assim com Deus. Quando eu quero ouvir Deus, eu uso uma dessas maneiras, para ouvi-lo, para entendê-lo, para saber a direção dele para o meu caminho. Eu queria que você me acompanhasse agora aqui, nessas 4 formas que eu quero te mostrar. Não são as únicas, mas são as principais aqui que eu queria falar com você hoje. Primeiro, Deus fala pela natureza. Deus fala pela natureza. Há uma relação nossa com a natureza. Por isso que em Gênesis fala que o homem foi criado do barro, do pó da terra. No sentido de que há uma relação nossa com a natureza. Tudo ao nosso redor, de uma certa forma, nós estamos conectados com as coisas ao nosso redor. E é por isso que Deus fala também na natureza. Você que trabalha muito, principalmente se você trabalha em escritório, com números, com computadores, com muita gente, o tempo todo a sua mente ocupada, você precisa fazer alguma outra coisa que esteja contrário a isso. Você precisa de contato com a natureza. O que eu estou falando? Estou falando de você fazer aquela coisa gostosa de um dia pisar no barro. Pisar no barro não é gostoso, gente? Sabe aquela pisada que você dá assim, passa no meio dos seus dedos do pé e faz... Não é gostoso aquele... Gostoso.
Eu gosto de cuidar no jardim lá de casa, e antes de preparar a terra, eu faço um lamaçal ali, que é uma delícia. Pego aquela coisa, massa, tudo, arrumo e tal. Não precisa fazer tudo aquilo, mas eu faço. Porque me lembra o meu tempo de infância, de brincar com terra. Aquilo faz bem. Olha, se tem uma coisa boa, é você chegar do trabalho, por exemplo, cansado, tirar os sapatos, ir para um pedacinho de terra lá na sua casa e pisar na terra. Gente, isso é sessão de descarrego. É uma delícia um negócio desse. Você precisa desse contato com a natureza, porque Deus criou e porque tem tudo a ver com você. Você está relacionado com a natureza, você está relacionado com ela. Você sabia até que tem um pouco de você nela também? Como assim? Calma, eu vou te explicar, não estou falando nada espiritual, não. Estou falando de coisa científica. Nesse exato momento, não sei se você sabe, você está descascando. Você sabia disso? Você sabia que a sua pele solta? Você sabia que você... Por que a sua casa estava tudo fechado e tem pó lá dentro? Porque tudo solta isso, inclusive você solta pó, não sei, você sabia disso, não é? Então átomos caem do seu corpo e caem aqui no chão hoje. Isso aqui no meio da semana vai ser lavado. A hora que lava, essa água vai para algum canto. Essa água, ao cair numa terra, uma plantinha se junta com aquela, se alimentando daquela terra, vai se alimentar de um átomo que saiu do seu corpo. Suponhamos que aquela planta fosse uma árvore frutífera. Alguém vai pegar depois aquela árvore, vai pegar o fruto daquela árvore e vai comer um fruto que tinha um átomo que estava em você. Um gato passou lá e comeu alguma coisa, né, daquela árvore, ou deu uma lambida e saiu. Então toma cuidado, se você um dia pegar e chutar um gato na rua, você pode estar chutando tua mãe. Eu não estou falando de nada espiritual, gente. Não estou falando de espírito. Estou falando de matéria. Estou falando de ciência. Eu sei que eu estou exagerando aqui. Mas é só para você ter uma ideia como que nós estamos conectados. E quem fez isso? Foi Deus. Eu não estou sendo zen aqui, não estou inventando uma outra religião. Deus fez isso. Os antigos viam dessa forma. Qual a última vez que você botou o pé num riacho, ou que você mexeu com barro, com terra, ou algo parecido? Ah, eu não tenho tempo para isso. E depois reclama que está ruim, que está sem saúde, que Deus não fala com você. Você não arruma tempo para a vida. Aprenda a sair um pouco dessa vida de asfalto. Aprenda a sair de casa, pisar na areia, na água, na terra, no barro. Faça alguma coisa para se relacionar. Só que eu quero te mostrar a maneira como os antigos, na Bíblia Sagrada, viam a natureza. Olha só, Salmo 29. Versículo 3, 4, 7, ele fala assim: a voz do Senhor, tenta anotar na poesia o que ele está vendo. Minha ideia é que ele deve estar vendo, porque ele fala, ele ressoa sobre as águas, ele deve estar vendo uma tempestade sobre o mar, é o que eu acho. Se não for sobre o mar, um rio muito grande, mas eu acho que é sobre o mar. É a minha visão. Imagina aquela tempestade sobre o mar. Olha como que ele faz a leitura dele do momento. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. O que eu acho lindo nesse texto é que ele vê uma tempestade, ele vê a chuva, ele fala, é a voz de Deus. Você vê uma chuva e fala, meu Deus, o trânsito vai ficar caótico. Você vê uma chuva e liga para lá para a tua casa e fala, está chovendo aí, tá? Aqui está chovendo. Então, você não percebe os sinais da natureza. Você não percebe Deus na natureza. Você se desconecta com alguma coisa que está querendo te ensinar algo. Você já ficou um dia quieto para só ver uma chuva cair? Gostoso daquele barulhinho da chuva. Ah, eu não tenho tempo para isso. E depois reclama que Deus não fala. Você não para. Precisamos começar a perceber essas questões, essas coisas da natureza e se relacionar com ela.
Um pôr do sol, um nascer do sol, uma lua linda, uma nuvem no céu, uma árvore bonita. Esse contato com a natureza pode ser um bom alimento para a nossa mente. Nossa mente é uma máquina maravilhosa. São trilhões de conexões que ela faz. Ela é fantástica. Nesse momento, você está me vendo, seus olhos estão pegando a imagem invertida, recodificam para o cérebro e ele me vê perfeitamente. Nesse momento, sem que você precise pensar, você está vendo as cores com que eu estou, as coisas ao seu redor, ao mesmo tempo que você está me ouvindo. Detalhe, você está me ouvindo numa língua que foi criada. E nessa língua você está percebendo as palavras, interpretando as palavras e pegando o sentido das palavras. Sua mente está fazendo isso em milionésimos segundos. Ela é fantástica. Mas essa máquina aí também precisa de descanso. E essa máquina que precisa de descanso, ela descansa com o quê? Com lazer. Ela descansa quando você ri. Ela descansa quando você dorme, mas ela descansa também quando você passeia. Ela descansa quando você vê coisas bonitas. Ela descansa quando você cuida dela, e ela descansa quando você dá a ela um tempo para si. Nós precisamos alimentar a nossa mente, ela precisa de quietude. Na quietude, nós nos encontramos conosco e ouvimos Deus melhor. Um bom alimento para a mente é a quietude e a meditação. Na quietude, eu me entendo, e aí eu começo a entender Deus melhor. Mas na meditação, eu entendo os pensamentos de Deus e começo também a compreendê-lo melhor. Então, a importância de você separar um tempo para quietude. Fica quieto, só. Um tempo para meditação. Encontra um lugar para isso. Encontra um momento para você parar tudo. Encontra um momento para você observar algumas coisas. Cânticos antigos que nós cantávamos na igreja dizia: nas estrelas vejo a sua mão, no vento eu ouço a sua voz. Hoje a gente só fala de anjos, só fala de coisa do céu, etérea. Está na hora da gente reconquistar esse detalhe sinestésico, né? Do nosso relacionamento com Deus. Deus nos criou dessa maneira. Agora, se você não dá descanso para a tua mente, ela não vai perceber algumas coisas. Você precisa desse tempo de quietude, de meditação. Vamos ver alguns textos bíblicos em horários diferentes que os homens tiveram experiência com Deus e deixaram registrados aqui para nós. Por exemplo, Isaac. No texto de Gênesis, Isaac diz assim: Isaac certa tarde saiu ao campo para meditar. Por que o cara vai numa tarde? Pôr do sol, gente. Tempo gostoso. O sol já não está escaldante, está aquele clima gostoso. Faz uma experiência de sair uma tarde para andar, ou para andar num verde, ou ver alguma coisa parecida, ou ver um pôr do sol. Você vai ver o bem que aquilo vai te fazer. Davi, por exemplo, fez isso à noite, Salmo 77. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita, meu espírito pergunta. Olha que coisa linda. O cara está aqui antes de dormir. Parou antes de dormir e ficou meditando em Deus. Um tempo para refletir com Deus. Alguém fala o seguinte: Anésio, mas se eu fizer isso, eu não vou orar, eu durmo. Durma com os anjos, querido, né? Está em um bom sono. Salmo 119. Antes do amanhecer, eu me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Quem aqui já orou de madrugada? Sabe do que eu estou falando? A delícia que é. Ou um tempo de leitura bíblica de madrugada. Aquele tempo que você pega, de madrugada eu não consigo acordar. Também você vai dormir meia-noite, 1h, não tem jeito. Está na hora da gente começar a disciplinar os horários nossos de dormir para poder ter experiências assim, senão você nunca vai ter mesmo. Salmo 49, versículo 3, diz assim: a meditação do meu coração trará entendimento. Às vezes, para entender uma situação, é necessário parar tudo
e meditar. Ficar quieto, esperar, observar, perceber os sinais, descansar a mente. Então você vai ter o entendimento. Então, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que existe harmonia em tudo. A vida é assim. A vida é harmônica. Talvez você fale, não, Anésio, a minha está uma catástrofe. Morreu fulano na minha família, ou perdi um emprego, algo parecido. Olha ao derredor, olha ao derredor. A vida é harmônica. Plantas lindas morrem, porque elas precisam morrer para dar vida para outro. O que é uma semente e nascer de alguma coisa? A semente tem que morrer. Se ela não morrer, não nasce nada. Ela morre para algo nascer. A vida é esse ciclo. E nós começamos a perceber esses ciclos quando a gente olha melhor a natureza, a gente percebe a harmonia que existe em tudo e Deus está no controle de tudo aquilo. Então você vai entender que aquele momento que aparentemente era caótico da sua vida é só um momento. Vai passar, faz parte do ciclo. Tem algo aqui que eu preciso aprender. Eu preciso passar por isso. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós tiramos essas lições. São formas de Deus falar com a gente sem palavras. Sem palavras. Porque o texto diz que nós acabamos de ler, a meditação no meu coração trará o quê? Entendimento. Não diz que eu ouvi a voz de Deus, não diz que Deus me direcionou no sentido, farás isto, isto e isso, darás 3 passos, vire à sua esquerda, mas Deus não vai fazer isso com você, não é caçar o tesouro. Ele vai te dar entendimento. Você vai compreender a situação. Bem-vindo à sabedoria divina. Isso é que é sabedoria. Vamos lá? Segundo. Deus fala no culto. No culto aqui, no ajuntamento. Na reunião da igreja. Culto é uma prática muito antiga. Você vai ver na Bíblia Sagrada, Abel, Enos, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, mais adiante, Moisés. E cada um tem uma maneira diferente, interessante, cultos diferentes. A maneira de cultuar era diferente. Essa de Moisés, por exemplo, é bem diferente, porque foi construído um lugar, uma tenda chamado tabernáculo. Na parte mais interior dessa tenda tinha um móvel chamado Arca da Aliança. Tinham 2 querubins em cima da arca, aquela tampa da arca chamada propiciatório. E dali Deus falava com Moisés, totalmente diferente do culto nosso hoje aqui. Mas o culto ele muda mesmo na história. Vamos ver o de Moisés aqui em número 7. Diz assim, quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Aquela era a forma de ele cultuar a Deus. E Deus falou com ele naquela estrutura. Eu acho lindo isso em Deus, que Deus ele desce no nível que a gente está. Isso chama-se amor condescendente. Deus entende o seu ritual, entende o seu culto, ele desce ali e se manifesta no seu culto, na sua maneira de compreendê-lo. Porque o que ele quer é se relacionar com você. Vamos usar 2 exemplos aqui. Quantos de vocês, então, eu já fiz essa pergunta antes, mas deixe-me repeti-la agora. Quantos de vocês, por exemplo, já frequentaram e cresceram no meio de uma igreja chamada pentecostal? Vamos lá, Assembleia de Deus e tudo mais. Eu estou falando, meu irmão, naquela que você, quando Deus... Como é que Deus fala no meio da igreja pentecostal? Na igreja pentecostal fala no fogo, no grito, no poder. Aleluia, aleluia. É assim, a hora que você vê que o pastor começa... E ele sente ali, sentir. E aí vem. E quando vem espírito, meu irmão, aí faz aviãozinho, aquela coisa. É legal de ver, é legal de ver. Daqui a pouco a irmã já começa a tremer do teu lado, e xalamaias. Aí ela vira para você e fala, eis meu servo, você, meu Deus do céu. Ela vai revelar todos os meus pecados. Não é? E é assim que Deus fala. É assim que Deus fala. E aí os irmãos ficam, fala Deus, e Deus está falando e tal. Geralmente os cultos que o pessoal mais fala, que Deus falou, pastor desceu o cajado, aleluia. Né? É assim. Agora,
quantos de vocês foram criados em igrejas chamadas conservadoras ou igrejas tradicionais? São elas batista, presbiteriana, metodista, episcopal, anglicana, ok. A experiência sua com Deus nessas igrejas é bem diferente, o culto é bem diferente, mas Deus falava do mesmo jeito. E muitas vezes Deus falou com você no silêncio. Uma prática nessas igrejas é a chamada oração silenciosa. Todo mundo fica quieto e às vezes ao som do órgão ou do harmônio, tocando talvez aquele bendita hora de oração. E aí você começa a perceber que Deus está ali, que Deus está ali. Aquelas orações que eram poéticas, porque a oração do pentecostal é de um jeito, a oração tradicional é de outra, mas você percebe, os dois oram e Deus fala com os dois. O do pentecostal, por exemplo, a mesma frase da oração: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que mandou fogo sobre o altar de Elias, e aí o irmão está ali, aleluia, tal. O tradicional, ele vai orar a mesma coisa, e ele ora de modo mais sereno: amantíssimo Deus, eterno Pai que está nos céus, ó tu Deus que estiveras com Abraão, Isaac, Jacó, tu que te manifestaste naquele altar junto com Elias. E naquela suavidade você percebe Deus da mesma maneira. O que eu quero lhe dizer é que não existe forma certa ou errada. Por mais que eu estou aqui fazendo brincadeira das duas, a minha liberdade de fazer brincadeira é que eu já participei das duas. E existem outras formas como essa que nós temos aqui. A forma descontraída, louvor, música, cântico, levantar de mãos, brincadeira, a gente ri. E nessa você fala: é aqui que eu entendo, aqui é meu DNA, aqui é meu jeito, meu querido. Não importa onde você está frequentando, desde que você perceba, tem tudo a ver comigo, estou sintonizado ali, encontrei minha forma de culto, é dessa maneira que Deus fala comigo. O importante é ouvir Deus. Deus se manifesta no culto, Deus fala conosco no culto. É por isso que eu aproveito o momento para falar com meus queridos irmãos que me acompanham pela internet nesse momento. Queridinho irmão, se você mora longe, se você está longe daqui de Osasco, está em outro lugar, ou está ocupado nesse momento, está me ouvindo depois, eu entendo você e é necessário mesmo a gente aproveitar esses meios de bytes e bits para poder ouvir o que Deus está falando em outros lugares. Mas se você, meu querido, mora aqui em Osasco e não veio hoje por preguiça, eu preciso de... Fala, Deus! Eu preciso te dizer, aleluia, sentindo aqui, que você não está sentindo o que tem aqui. Isso aqui não passa nos bytes e bits. Isso não passa. Então, é importante você estar no culto. E algumas vezes o culto para a gente muda. Por quê? Deus mudou? Não, mas a gente mudou. Tinha coisas que eu acreditava, hoje eu não acredito mais. Tinha coisas que mexiam comigo, hoje não mexe mais. É Deus que mudou, não sou eu que mudei. Deus não muda, gente. Deus é imutável, Deus não tem nada a ver com isso. É nós que precisamos desse linguajar para nos relacionarmos com Deus. E aí eu te pergunto, como você cultua Deus hoje? Deus fala com você no culto? Hoje pela manhã, terminado o culto, uma pessoa me procurou e falou o seguinte: Anésio, que coisa boa, eu vim no culto. Se eu não tivesse vindo, Deus não falaria comigo como falou. Porque não foi assim, falou aquilo que está gravado que eu posso ouvir depois. Falou no culto. Falou no abraço do irmão, falou no ambiente que eu estava. É diferente estar nesse lugar. É diferente. Por isso, meu irmão, aqui não é papo de pastor, não, viu? É para o teu bem. Não falte nos cultos. Para de ser preguiçoso. Vem. Vim até sem vontade. Frequento igreja desde que nasci. Às vezes eu acho que minha mãe me pariu na igreja, porque eu só tenho imagem de igreja na minha mente. Minha vida inteira. Então, porque é gostoso estar nesse ambiente, eu não abandono isso, porque eu percebo que aqui Deus fala comigo. Essa é a importância de você estar. Se você fala, não, eu não gosto daqui, eu não me encaixo aqui, meu irmão, procure, é para o teu bem, procure uma igreja, um lugar que se encaixe com o teu perfil.
com o teu jeito, da sua maneira de ser. Porque é importante você frequentar uma reunião na igreja que se encaixe com o teu jeito, onde você possa cultuar a Deus da sua maneira, e ali, no culto, Deus fala com você. Amém? Terceiro, Deus fala pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia é fantástica. O caso é que nós precisamos sempre recorrer à Bíblia Sagrada de coração aberto, de alma escancarada. Aquela sensação assim, eu estou diante de um texto, eu gosto desse termo, sagrado. Por que sagrado? Isso aqui foi escrito com sangue de gente. Gente morreu para isso aqui chegar até mim. Atravessou séculos. Textos como nós estamos falando aqui, por exemplo, nós estamos narrando aquela experiência do povo que saiu do Egito e estava no deserto. Nós estamos falando de algo mais ou menos em torno do que de 1350 a.C., alguma coisa de 3.350 anos atrás, e chegou até nós essa narrativa. Então esse texto é sagrado. Ele traz para a gente experiências de gente que conheceu um pouco de Deus e está repartindo essa experiência conosco. Então, leia a Bíblia dessa maneira. Procure na Bíblia Sagrada a beleza do divino, a beleza da revelação, a beleza do que está ali oculto no texto, que é para ser revelado ao nosso coração. Deixe-me ler para vocês um texto de um ex-pastor presbiteriano que eu gosto muito, chamado Rubem Alves. E ele disse assim: eu leio os textos sagrados como quem lê poesia, e não como quem lê jornal. Quem lê jornal procura a verdade dos fatos. Eu procuro a beleza, e é de beleza que a alma se alimenta. Vamos encontrar isso nos textos sagrados. Aqui na Carisma a gente valoriza muito leitura bíblica, texto bíblico. Você deve ter notado a nossa preocupação em estudar a Bíblia Sagrada, em estudar as Escrituras Sagradas. Mas eu proponho para você aumentar o seu tempo de leitura bíblica. Não levante a mão, não precisa se identificar, responda para você mesmo. Quanto você leu da Bíblia nessa semana? O detalhezinho, eu sei o quanto eu li para mim. E eu sei o quanto eu li, estudei para ministrar para você. Para mim são duas coisas diferentes. Quando eu leio algo que é para vocês, que é para ministrar para vocês, é outra coisa. Mas eu preciso aprender a ler a Bíblia para mim. Aqueles textos que não vai sair nenhuma pregação dali. É para mim, para alimentar a minha alma. Eu preciso disso. Eu preciso me alimentar com as palavras de Deus. Por isso eu recomendo para você, faça leituras bíblicas. Crie o hábito de ler a Bíblia naquele momento só seu, para o seu deleite. Encontre um espaço, um lugar para isso. Leia de coração aberto, com aquela expectativa de que o Espírito Santo vai revelar alguma coisa para o seu coração. Quando eu leio a Bíblia dessa maneira, eu estou permitindo que o Espírito Santo faça uma obra no meu coração. Você está permitindo que Deus pegue aqueles princípios e os ensine para você. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Eu encontro conselho de Deus na Bíblia Sagrada. No próprio Salmo 119 tem um momento que o salmista diz assim: eu entendo mais do que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. No mesmo texto do Salmo 119 também fala: eu compreendo mais do que os idosos, porque eu medito na tua lei. Quando nós meditamos na palavra de Deus, aquilo traz para nós sabedoria divina. Por isso você vê algumas pessoas, como elas são sábias, como elas parecem ter soluções para qualquer situação da vida. Da onde vem aquilo? Da sabedoria divina que está nas Escrituras Sagradas e que elas depositaram dentro de si.
É interessante que Jesus falou o seguinte, que o Espírito Santo faria você lembrar de tudo o que Jesus ensinou. Note a expressão, faria lembrar. O Espírito Santo vai lembrar. Se você não estudar e não ler, meu querido, não tem o que ele te lembrar. Então você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Para isso, vai aqui a minha dica. Minha dica é que você tenha regularidade na leitura. Encontre um lugar que eu gosto de chamá-lo assim, meu lugar de paz. Você tem aquele seu lugarzinho lá na sua casa? Você tem aquele lugarzinho onde, quando você está ali, você fica tranquilo, sem perturbações? Alguns de vocês até dentro do carro, ou encontram um horário no escritório para isso. Seja lá qual for o seu momento, mas você precisa separar um tempo para ler as Escrituras. Nem que seja à noite antes de dormir. Aliás, o meu pai tinha esse costume. Meu pai, ele deitava na cama, abria a Bíblia e ia ler. Eu era muito bagunceiro. E sempre eu queria ir lá pegar o meu pai, dar susto no meu pai brincava comigo, ele falava, agora, querido, papai já brincou com você, eu preciso estudar a palavra de Deus. Tá bom, pai. Ficava quietinho. Então, você precisa de um espaço para a palavra de Deus falar com você. Nem que você durma. Tem gente que fala, se eu ler a Bíblia à noite eu vou dormir. Dorme lendo a Bíblia, que coisa boa, não é? Mas desenvolva esse hábito de deixar as Escrituras criarem em você sabedoria, gerar sabedoria em você. Plante, entendeu? Quando você lê, você está plantando sabedoria de Deus dentro de você, para você resolver problemas e conflitos da sua vida, ter ideias, ter criatividade, ter base para que o Espírito Santo possa usar aquela palavra de Deus para fazer algo na tua vida. Às vezes Deus não age tanto na nossa vida, porque a gente não dá para Ele as sementes no qual Ele quer usar para fazer algo na nossa vida. Essas sementes são as palavras da Bíblia que você guardou no seu coração, que você fez depósito em você. Então, encontre o seu lugar de paz, um escritório, um sofá, uma cama, um lugar onde você permita a si mesmo ter um tempo para ouvir Deus na sua vida. Amém, queridos? Amém. Último, quarto. Deus fala em nosso íntimo. Onde Deus mora? A nossa tendência é dizer, Deus mora no céu. Verdade. Mas Ele tem algo chamado onipresença, Ele está em todos os lugares. Então Deus está aqui. Verdade. Mas existe uma expressão na Bíblia que fala de morar mesmo. Jesus falou o seguinte, que viremos nele, em quem abriu o coração para Deus, e faremos nele morada. Deus decidiu morar dentro de nós. Deus decidiu vir morar dentro da gente. Ora, se Ele mora dentro de mim, onde Ele vai falar comigo? No meu íntimo. Lembra do de Moisés, que era o propiciatório, aquele lugar do querubim e tudo mais, e dali Deus falava? O nosso coração é esse propiciatório de Deus hoje, para nós. É ali que Deus fala com a gente. É no nosso íntimo. É ali que nós vamos perceber Deus falando com a gente. Então, nosso problema não é que Deus não fala, nosso problema é que, se Deus fala comigo no íntimo, nós já aprendemos ali com Elias, que é uma voz doce e suave, significa que se Deus fala comigo no meu íntimo, e eu estou num lugar barulhento, cheio de briga, e com muita agitação, eu não vou escutar. Diz em Coríntios 14, tem muitas vozes no mundo, tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, eu preciso de um tempo a sós com Deus. Por isso eu poderia pegar isso tudo aqui, fazer de tudo uma prática só. Saia um dia, meu querido, vai andar num lugar bom, vai num lugar onde tenha árvores, tranquilo, suave, quieto, sem ninguém por perto, vai ouvir Deus. Vai falar com Deus e perceber Deus dentro de você. Lembrando, a voz de Deus não é uma voz que você ouve, a voz de Deus é uma voz que você sabe. Por quê? Porque Deus pula essas etapas. Para nós nos comunicarmos, eu falo com você, você ouviu palavras, identificou a língua, traduziu a língua em imagens, e essa imagem te deu um entendimento. Deus pula tudo isso e já te dá um entendimento.
Deus não precisa te dar um sermão. Simplesmente quando Deus fala, você sabe o todo. Vem o todo para você, é um pacote só. Deus te deu um entendimento daquilo. Isso é revelação, isso é entendimento, isso é sabedoria, isso é Deus falando conosco. Vamos prestar atenção nisso na Bíblia Sagrada? Atos capítulo 27. Paulo havia sido preso, estava sendo levado para Roma, e eles aportaram num lugar, iam seguir, eles não queriam passar o inverno naquele lugar, por 3 meses não haveria navegação, condições de navegação. Então eles não queriam aportar ali, ficar ali, porque a cidade não era boa para os marinheiros, não tinha as farras que os marinheiros queriam. Então eles resolveram ir para um outro porto, só que para sair desse porto e ir para o outro, vem Paulo e diz o seguinte, Atos 27, 10, senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Detalhe, dito e feito, aconteceu. Porque os caras não deram ouvido para Paulo. Estamos acostumados a navegar, vamos para outro lugar, que é bem melhor. A hora que saíram de lá, vem um tufão, leva o navio, despedaça tudo. Os caras vão conseguir sobreviver lá com o navio já totalmente perdido, na ilha de Creta. Não morreu ninguém, mas foi um grande prejuízo para todos e quase que pessoas morrem. Paulo estava certo. Agora, note a expressão, senhores, eu vejo. O que ele estava vendo? Uma outra tradução diz assim, senhores, eu percebo. O que é que Paulo estava percebendo? O que era isso? Esse saber interior é a voz do Espírito Santo com a gente. Em Romanos 8 fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E essa palavra testificar dá uma ideia de alguma coisa que causou uma impressão. Sabe um carimbo, uma impressão? Essa aqui está em branco, aqui tem algo registrado. Ele encosta aqui, pronto, já comunicou tudo aqui de uma só vez. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Paulo está dizendo aqui, eu percebi algo. Queridos, só quem está numa tremenda paz com Deus, sintonizado com Deus, consegue perceber uma coisa como essa. Percebi, eu entendi, eu tive um entendimento, eu compreendi, eu estou vendo algo aqui. Não é que ele estava vendo uma cena, ele está percebendo alguma coisa. Nós precisamos começar a dar mais atenção para essa voz do coração. O que Paulo tinha ali? Paulo estava com uma sensação ruim. Um incômodo, gente, não é para ir, eu sei que não é para ir, mas não ouviram ele. Quantas besteiras e burradas você já fez na sua vida, porque você não deu atenção a essa voz interior, tanto que depois que passou, você falou, no fundo, eu sabia que não era para eu fazer isso. O que era aquele no fundo? Era essa convicção interior, era esse saber interior. Está vendo como Deus fala com você? O problema é que ele fala, a gente não ouve. Porque está muita coisa no nosso ouvido o tempo todo, tem muita coisa acontecendo, a nossa mente está 1000 por hora, decifrando caracteres, códigos, computadores, televisões, conversas, brigas, discussões, shows e tudo mais. Tudo isso é ruim? Não, tudo isso é coisa boa e tudo isso tem que ter espaço na nossa vida. Mas também tem que ter um espaço na nossa vida, um momento de devoção. Eu com Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero falar com Deus, eu vou cantar para Ele, eu vou ouvi-lo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me edificar, vou me sensibilizar para ouvir essa palavra de Deus na minha vida. Muitas vezes nós temos essa voz interior, mas não damos atenção para ela. Sabe, uma percepção, uma consciência de algo? É melhor nós darmos mais atenção a esses pequenos incômodos do nosso coração. Pode ser Deus falando com você. Eu te garanto, você vai saber. Se é Deus, você vai saber. Se é cisma sua, você também vai saber. Porque quando é Deus, tem algo que é característico de quando Deus fala, paz. Você sente paz. Deus, Ele fala no nosso íntimo, Ele nos dá discernimento. Eu acho interessante, na vida de Jesus, lá em Marcos 12, que conta isso, que chegaram ali alguns fariseus para falar com Ele, Jesus percebendo a hipocrisia deles. Essa percepção de Jesus é assim, Jesus leu o que os caras não estavam falando.
Jesus viu por detrás. O que é isso? Uma visão espiritual aberta? Não, não é nada disso. É isso que eu estou te ensinando hoje, percepção. Mas somente quem está em paz percebe isso. Quem está conectado com Deus percebe a mentira por trás. Quem está conectado com Deus percebe a falsidade de alguém que chega te bajulando. Quem está conectado com Deus percebe a situação ao seu redor. É uma sabedoria que está lá dentro de você por causa do Espírito Santo. Mas quando você está em paz, sintonizado com Deus, é que você percebe estas coisas. Para você ouvir essa voz do coração, é preciso estar em paz. É preciso. Eu quero terminar aqui, vou pedir para você acompanhar comigo em pé, por gentileza. Eu tenho mais alguma coisa para te falar, mas acompanha já em pé aqui comigo. Você se lembra de Elias, quando ele procurou ouvir Deus falar? Foi no momento em que tudo acalmou que ele ouviu Deus. Será que não está na hora da gente buscar esse lugar de paz na vida da gente? Você está no meio de uma discussão, você nunca vai acertar no meio de uma discussão. Você está conversando com alguém, a conversa ficou calorosa. Chega para a pessoa e fala, vamos parar, não vamos chegar em nada aqui. Dá um tempo, a hora que a gente estiver mais tranquilo, a gente conversa, porque não vai rolar nada aqui. Tem que estar em paz. Tem que estar em paz. É na paz que nós vamos entender Deus. É na paz que a gente vai perceber algumas coisas que a gente não percebe com a agitação do dia a dia. É na paz que você vai conseguir tomar a decisão certa. Aliás, há um texto da Bíblia Sagrada que para mim ele é orientador, ele é didático. 1 Pedro. Nesse texto de 1 Pedro diz assim, busque a paz e siga. Vamos falar juntos aqui o texto? Busque a paz e siga. Duas coisas que eu queria te mostrar aqui nesse texto, dois verbos. O primeiro, busque. A tua mania é achar que a paz vai vir sobre você. O texto está falando, busque. A tua mania é achar assim, Deus vai colocar essa paz em mim. Não, Deus está dizendo, não, existe um lugar de paz. Vai você até lá. Busque a paz. Se esforce para estar em paz. Se sintonize com a paz. E depois, siga. Há um caminho de paz. Você está andando nele, está em paz. Opa, não estou mais em paz. Onde foi que eu errei? Espera aí, vou voltar. Até aqui eu estava em paz. E agora? Bom, então não é para seguir reto, eu vou virar para cá. Para cá estou em paz. Então tá bom, eu vou seguir. Há um caminho da paz. Busca a paz e siga. Não perca a sintonia com Deus. É aí que você, entenda a minha expressão, é aqui que você acerta todas. Não tem por que ficar errando tanto na vida. Busca a paz, segue a paz. É assim que você vai ouvir Deus. Notou o que eu disse? Você vai ouvir Deus sem ouvir uma voz do céu tremendo para você, sem ouvir frases. Você sabe, como eu digo, a voz de Deus não é uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe. E aquilo te deu paz. Você está em paz, você está sintonizado. Algumas coisas que eu faço na minha vida parecem a maior loucura, mas uma das coisas que eu falo, eu estou em paz. Se eu estou em paz, eu continuo. Se eu não sentir paz, eu paro na hora. O caminho de Deus é sempre o caminho da paz. Busque essa paz e siga. Amém. Assim como você, quando eu leio sobre Jesus, ainda mais sabendo que ele andou 100% como homem aqui na terra, a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade. Ele se encarnou, ele virou gente. Eu acho fantástico a maneira de Jesus. Porque na agitação do dia a dia, de tantas coisas acontecendo com ele, está no meio de uma multidão, todo mundo querendo tocar nele, daqui a pouco uma mulher toca nele, ele percebe que uma mulher tocou diferente nele. Nisso chega um homem e fala, Senhor, minha filha está morrendo, o senhor pode ir? Tá, já vou, deixa eu atendê-la aqui. E está ali atendendo a mulher, daqui a pouco o homem recebe a notícia, Jesus, não adianta mais, a minha filha morreu. Ele falou, não, fique em paz, vamos até lá, eu quero ir lá. Mas ela já morreu, mas nós vamos lá assim mesmo. Aí ele chega lá e ressuscita a menina. Como é que esse cara sabia essas coisas, meu Deus do céu? Você fala, era Jesus. Tá, mas ele é o modelo de Deus para nós. Eu quero ser como Jesus. Ele é o modelo para a minha vida. E para ser igual a Jesus, a gente precisa ter um coração igual dele.
Como é que alguém pode estar ali, recebeu chicotada, recebeu coroa de espinho, cuspida, fizeram tudo que fizeram com ele, está lá na cruz, está com dor e ainda fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Como é que alguém pode perdoar desse jeito? Eu quero ter um coração igual dele. Como é que alguém pode saber a direção de Deus para tudo? Gente, ele chega diante de um lugar, tinha ali muitos paralíticos e coxos, diz ali o texto. Ele vai num cego e chega para aquele homem e cura. Depois tem um outro que ele vai num paralítico e ele cura. Como é que ele sabia que aquele homem seria curado? Essa sensibilidade eu quero ter. Mas para isso, para ter um coração igual ao de Jesus, é isso, a gente vai pedir isso para Deus, mas a gente também tem que fazer igual a Jesus. De madrugada saía para orar, buscava a Deus, estava lá no meio da multidão, despediu todos os discípulos, ficou sozinho um tempo. Então você vai ver Jesus orando no monte, no mato, longe de todo mundo, tempo sozinho com Deus. Eu acho que a gente está precisando de um pouco disso na vida. Irmão, toma conta da tua vida um pouco mais, amém? Cuida mais dela, cuida da sua saúde, vai fazer caminhadas, vai orar, vai cantar diariamente, vai ter um tempo de leitura da palavra de Deus, vai ouvir mensagens. Ouvi tantas mensagens essa semana, se não me engano umas 14 ou mais, ouvi, cada uma delas, Deus falando comigo várias vezes. Onde é que você arrumou tempo para isso? Você não lava a louça? Eu lavo a louça ouvindo, fazendo coisas, ouvindo. Então, vindo para o trabalho, indo para casa, no meio do trânsito, vamos ouvir, vamos edificar, vamos encher a nossa mente com a sabedoria de Deus. Eu quero ouvir leituras da palavra de Deus, eu quero fazer isso para encher o meu coração, para ter um coração pronto para obedecer a Deus e para seguir o caminho de Deus, amém? Vamos fazer uma prática muito simples aqui agora. Primeiro eu vou propor para você orar, e depois nós vamos fazer uma oração coletiva cantada para Deus, amém? Então vamos fazer alguma coisa muito santa aqui agora. Feche os teus olhos, abra suas mãos e ore para Deus agora. Fala para Deus, Deus, eu quero ser, aí é você que fala o restante. Fala para Deus, Deus, eu quero ser o quê? Eu quero ser mais paciente, eu quero organizar melhor meu tempo, eu quero ler mais as Escrituras, eu quero orar mais. Agora vamos orar cantando tudo isso. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, cante vocês ao Senhor, cante. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Pede isso para Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Fala isso pro teu Deus. Dá-me um coração igual ao teu. Eu acho que eu tenho mais um motivo para você aplaudir a Deus nesse momento. A minha pergunta é: Deus falou com você hoje aqui? Então, agradeça a Ele. Fala: Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por ter falado comigo aqui. Aleluia. Meu querido, até o próximo culto. Que Deus te abençoe. Que seja um tempo de comunhão, um tempo de comunhão com Deus, com os irmãos, e que seja assim na nossa vida. Uma boa semana para você, em nome de Jesus. Eu te convido a dar um abraço em quem está perto, a cumprimentar seus irmãos e ir na paz. Deus abençoe, até domingo que vem.